O dinheiro como conhecemos hoje é uma moeda ou uma quantia de notas ou até mesmo números digitais que utilizamos para fazer compras e pagamentos. E eu tenho certeza que você que está assistindo agora gosta muito dessa palavra. Mas você sabia que até chegar nessa forma em que conhecemos hoje o dinheiro passou por diversas modificações? E é claro que independente do formato que ele tinha, ele nunca deixou de ser importante. E aí pessoal, eu sou Wesley e o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente do habitual, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. Hoje nós vamos falar sobre a história do dinheiro, lá do escambo até o dinheiro em que a gente conhece hoje, incluindo essa nova revolução tecnológica, o Bitcoin. Então antes de começar eu quero pedir a sua contribuição, deixe um joinha, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. No passado, quando os seres humanos deixaram de ser nômades e começaram a se estabelecer em algumas áreas, prevaleceu um sistema de troca direta, o escambo, que nada mais era do que a troca de mercadorias. É assim que as pessoas conseguem obter produtos que não podem produzir por conta própria. Nessa época, os indivíduos produziam alimentos e ferramentas apenas para se sustentar, como arroz, feijão e outras mercadorias. Quando eles superproduziam certos produtos, eles comercializavam entre as comunidades. A troca era feita por bens equivalentes. Basicamente, o requisito é que ambas as partes queiram o que a outra parte tem a oferecer e possam determinar o valor relativo de cada item. E conforme o tempo foi passando, as pessoas foram se especializando em outras tarefas, promovendo o desenvolvimento de profissões. Como consequência disso, passaram a surgir bens com propósitos e hierarquias de complexidade totalmente diferentes, e a troca direta entre duas pessoas passou a se tornar cada vez mais difícil de se equilibrar. Até porque, por exemplo, não daria para você fazer uma troca de 3 laranjas por uma vaca, ou de uma vaca por 2 laranjas, um abacaxi, enfim, fica inviável. E foi nesse momento que determinadas mercadorias passaram a ser mais valorizadas por serem mais importantes para a sociedade, e com isso ficaram mais conhecidas como moedas mercadoria. Quase tudo pode servir como dinheiro, desde que seja durável, escasso e possível de se acumular. No começo, o gado era o mais utilizado como moeda mercadoria, mas foi substituído por grãos devido ao avanço da agricultura e à dificuldade de se transportar animais. Inclusive na Babilônia, por exemplo, foram criados os tabletes da Babilônia, que apesar de ser uma maneira criativa de se efetuar trocas, não funcionou por muito tempo, já que os tabletes eventualmente eram feitos de grãos que estragavam rapidamente. Outro exemplo de moeda mercadoria foram as conchas de cauri, adotadas em grande parte da África por volta do século XI, que até o século XIX ainda eram empregadas em transações em muitas regiões desse continente. No estado americano da Virgínia, o tabaco foi a moeda corrente mais utilizada desde a sua fundação como colônia em 1607, até 200 anos depois, quando os Estados Unidos já eram um país rico e sólido. Era com o tabaco que as pessoas faziam compras, pagavam impostos e inclusive compravam suas esposas. O problema era que o rolo de tabaco era bastante pesado para carregar. Por conta desses problemas, do peso e das chances do produto estragar ou quebrar como as conchas, o sal acabou virando uma importante moeda de troca. Esse tipo de remuneração foi muito utilizado durante o Império Romano até a Idade Média e tinha seu valor agregado à característica de conservar os alimentos, além de o processo de extração dele do mar ou de minas ser bem complexo e caro na época, o que valorizava ele ainda mais. O sal era tão importante como moeda corrente que a porção de sal dada aos soldados romanos como recompensa passou a ser reconhecida como salário. E foi assim que surgiu a palavra que muita gente gosta bastante, o famoso salário. Conforme a sociedade ia se desenvolvendo, se criavam novas profissões e outros produtos. E por conta disso já não era mais tão fácil efetuar uma troca justa entre um produto e outro. À medida que o escambo se tornou mais complexo, houve a necessidade de algo para facilitar o comércio. A melhor maneira de acumular riqueza foi através da descoberta de metais. Inicialmente utilizavam cobre, ouro, prata e bronze. Esses metais também foram utilizados por várias razões. Não perecem como os alimentos, são difíceis de se falsificar, são homogêneos e, portanto, podem ser padronizados. E são maleáveis e podem também ser trabalhados em formas facilmente transportáveis, tais como as moedas utilizadas hoje em dia. As primeiras moedas feitas de metais preciosos foram feitas na Lídia, atual Turquia, isso no século VII. O primeiro metal utilizado pelo homem em grande escala foi o cobre, que tinha a vantagem de durar mais tempo do que as mercadorias, como os sacos de grãos e o sal. Sendo assim, o cobre poderia ser guardado livremente sem estragar. Ouro, prata e bronze começaram a ser mais usados, porque, no caso de pessoas e grupos sociais que não convivem de perto, o que é mais
mais comum no comércio, o valor intrínseco desses metais funciona como um seguro. Com a evolução das moedas, surgiram novos problemas quanto ao armazenamento do ouro. E essa necessidade de armazenamento seguro que levou à criação dos bancos. Durante a Idade Média, em diversos países ao redor do mundo, surgiu o costume de guardar moedas com os negociantes de ouro e prata, por terem cofres e guardas a seu serviço. Eles passaram a aceitar a responsabilidade de cuidar do dinheiro de seus clientes e, como garantia, era entregue um recibo das quantidades guardadas. Esses recibos, nomeados de Goldsmith Notes, com o passar do tempo começaram a servir de meio de pagamento para seus possuidores, pelo fato de serem mais seguros de portar do que o dinheiro vivo. Isso é parecido com o processo que acontece hoje, quando depositamos dinheiro em um banco e depois usamos um cartão para resgatar. Aos poucos, esses comprovantes passaram a ser usados para efetuar pagamentos que circulavam no comércio. Assim surgiu o primeiro papel moeda e, ao mesmo tempo, foi criado um sistema bancário para preservar os valores em dinheiro, ou ao menos o conceito de uma instituição bancária. Os primeiros bancos reconhecidos oficialmente surgiram respectivamente na Suécia em 1656, na Inglaterra em 1694, na França em 1700 e no Brasil em 1808. Atualmente, quase todos os países possuem seus bancos centrais, que são encarregados de emitir cédulas e moedas. O papel moeda, além de mais prático, impulsionou o comércio internacional, sem falar que as pessoas começaram a ver valor em comprar moedas de outros países, aqueles cujos os governos pareciam mais estáveis. Já que no Brasil o sistema de dinheiro foi implementado em 1694, com a Casa da Moeda da Bahia cunhando a nossa primeira moeda. E de lá para cá já trocamos de moeda fiduciária 9 vezes. A evolução do dinheiro era inevitável, já que o mundo estava se desenvolvendo. As sociedades se tornaram cada vez mais modernas, e as interações entre as nações foram aumentando cada vez mais. Mas como teria sido conduzido o comércio com o resto do mundo se cada país tivesse criado seu próprio método moeda? E a resposta veio no século XIX com o padrão ouro. Considerada a primeira fase do padrão ouro, esse sistema se tornou estável na década de 1870, particularmente no Reino Unido. O padrão ouro foi baseado na numeração quantitativa de dinheiro elaborada por David Hume em 1752, conhecida como modelo de fluxo monetário. Essa teoria centrou-se na relação entre o dinheiro e o nível de preços e considerou fenômenos de inflação e deflação. De acordo com o padrão ouro, os países eram obrigados a deter uma parte de seus ativos em ouro para fornecer reservas financeiras. As taxas de câmbio eram fixas e isso significa que o valor da moeda de cada país era fixado conforme a quantidade de ouro que ele detinha. Vale ressaltar que o padrão ouro foi crucial na integração da economia internacional, até porque ele gerava uma estabilidade que facilitava o comércio, os investimentos, as finanças, a migração e as viagens internacionais. Porém, esse sistema teve o seu fim em 1914 devido ao cenário econômico propiciado pelo surgimento da Primeira Guerra Mundial. Naquela época, as potências econômicas tiveram uma alta demanda para emitir dinheiro a fim de custear o conflito, e os governos financiavam os gastos militares a partir da emissão de moeda. Consequentemente, os preços foram aumentando devido à redução da força de trabalho e da capacidade produtiva. Com o fim da guerra, as reservas de metal praticamente se esgotaram. Porém, em 1944, houve uma tentativa da segunda fase do padrão ouro, cujo objetivo era definir novos parâmetros da economia após a Segunda Guerra Mundial. Uma das medidas foi a definição do dólar norte-americano como moeda padrão para negociações internacionais, tornando-se um valor de referência para os demais países. O sistema foi extinto em 1971 pelo presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. Sendo assim, a paridade dólar-ouro teve o seu fim, criando um sistema flutuante para a economia. Podemos notar que o dinheiro e meios de pagamento vêm evoluindo de forma cada vez mais rápida. Foram criados os cheques, cartões de crédito e débito, mas depois da criação do Pix e do método de pagamento por aproximação, pagar por algum produto e serviço de alguém está cada vez mais fácil e rápido de ser feito. E essas tecnologias foram criadas para dar mais praticidade e segurança para as transações. E agora, no presente, a moeda mais recente criada e que vem ganhando cada vez mais espaço no cenário mundial são as criptomoedas, também conhecidas como moedas digitais. Elas funcionam de maneira descentralizada, sendo assim, elas não dependem de governos ou de bancos para exercer o controle. É válido mencionar que muitos consideram as criptomoedas como as moedas do futuro. A primeira criptomoeda lançada foi o famoso Bitcoin, que foi lançado há mais de 12 anos atrás. Porém, até hoje, ninguém conhece a identidade da pessoa por trás do projeto, que usa o pseudônimo de Satoshi Nakamoto. O Bitcoin surgiu como uma resposta à crise financeira de 2008, com a ideia de substituir o dinheiro físico que utilizamos e principalmente eliminar a necessidade de intermediários bancários nas transações financeiras. As criptomoedas apareceram pela
primeira vez em um artigo publicado por Satoshi Nakamoto, onde era explicado o funcionamento da moeda digital e que foi criado um sistema, tipo um livro digital, para registrar todas as transações, que mais tarde ficou conhecido como blockchain. A princípio, o uso da moeda foi pensado para ser uma coisa 100% digital, utilizadas para compras e transações de forma segura, anônima e rápida. Mas diante de sua grande volatilidade e aumento de valor, acabou se tornando um investimento de alto risco. O Bitcoin utiliza um código complexo que não pode ser alterado e todas as transações são protegidas por criptografia. Cada transação é verificada por mineradores e é registrada na blockchain assim que é aprovada, o que garante a segurança de todo o ecossistema. E com esse processo de mineração também se criam novos Bitcoin. Conforme os mineradores validam as operações, eles vão completando os blocos do sistema, e por isso o nome blockchain. E a cada bloco finalizado, eles ganham como recompensa frações de novos Bitcoins. Mas a cada 210 mil blocos validados, essa recompensa cai pela metade e esse processo é chamado de halving. No artigo de Nakamoto foi estipulado que haveria no máximo 21 milhões de Bitcoins em circulação, e a expectativa é que o halving ocorra a cada 4 anos, o que nos leva à conclusão de que o Bitcoin deixará de ser minerado no ano de 2140. Porém, atualmente existem diversas outras criptomoedas, o que acaba ajudando na diversificação de investimentos. E chegando ao final dessa linha do tempo, eu tenho uma pergunta super importante para você. Vocês acham que futuramente possa existir outro tipo de moeda que sejam mais eficazes e eficientes do que as criptomoedas? Se sim, como vocês imaginam que seria? Comenta aqui. Caso você tenha interesse em entender mais a fundo sobre como funciona o mercado cripto, aqui no nosso canal do YouTube tem diversos conteúdos explicando muito mais sobre esse fascinante mercado. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão, pode estar deixando aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar um joinha, compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. E ative também o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.